Vou falar devagar e bem baixinho. Pode alguém se promover tanto a ponto de receber uma homenagem única na história da humanidade? É claro que pode, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Aldo Apolinário do canal Histórias de Sucesso. E o nosso personagem de hoje, ele recebeu uma homenagem incrível, única na história da humanidade. Mas antes de eu falar sobre ele, fique esperto. Vá aqui embaixo, dá um like no nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e compartilhe, pessoal, com quem você quiser, inclusive para aquele seu vizinho que acende a churrasqueira todo domingo de manhã, enche a sua casa de fumaça. Manda para ele, só para ele largar a mão de ser ruim contigo, ok? Vamos falar agora então do nosso personagem. O nosso personagem de hoje, ele nasceu no século XV, né? Na Itália, ou na região onde hoje é a Itália. Naquela época ainda não tinha o nome de Itália. Estamos falando de Américo Vespúcio. Isso mesmo, Américo Vespúcio. Ele nasceu em Florença. Algumas fontes dizem que ele nasceu em 9 de março de 1451. Outras fontes dizem que ele nasceu em 9 de março de 1454. Mas como são nesses 3 anos, ele só mamou e engatinhou, para nossa história isso é irrelevante. Ele era filho de Anastácio Vespúcio e Isabel Mimi. Sem mimimi, por favor, não quero ninguém zoando com a mãe do Américo Vespúcio. Ok, pessoal? E ele era de uma família muito bem organizada, com posses, e ele foi educado por um monge que era o seu tio, o Giorgio Antônio Vespúcio, né? E aí ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, e quando ele criou, já estava na idade de trabalhar, então ele foi trabalhar para a família Médici, lá de Florença, que era a família mais rica do mundo naquela época, né? Ou mais poderosa naquela época. E ele fazia trabalhos burocráticos em bancos e assim por diante, né? Para a família Médici. Até que na década de 1480, no final da década de 1480, ele sai de Florença e acaba indo para Sevilha, na Espanha, onde fervilhava de possibilidades comerciais naquela época. E lá em Sevilha, ele ficou sabendo da história de um outro italiano que já era famoso lá na Espanha naquela época. Para vocês que não conheceram, ele se chama Cristóvão Colombo, né? Para o Américo Vespúcio e para mim, eu também conheci ele, né, viajando na minha mente, eu chamo ele de Cris. Para vocês, Cristóvão Colombo, para nós, os mais chegados, o Cris. O Cristóvão Colombo, ele já tinha feito as suas primeiras viagens, né, em favor do governo espanhol, cujo objetivo era encontrar uma rota marítima que ligasse a Espanha ao Oriente, né? E ele foi então navegando para o oeste e chegou em uma terra, né? E essa terra, na mente do Cristóvão Colombo, ele teria chegado na Índia. E aí deu o nome lá do lugar de Índia, e ele explorou e continuou explorando por alguns anos essas terras em nome da coroa portuguesa e tendo monopólio disso. Só que o Cristóvão Colombo teve um problema lá. Tudo aquilo que era desejo dos reis espanhóis que fosse explorado da terra das Índias, né, que eram as especiarias, como por exemplo cravo, canela, porcelana, né, entre outros produtos, o Cristóvão Colombo não encontrava, porque na verdade ele não estava na Índia, e ele morreu achando que chegou na Índia, mas ele não chegou na Índia. E entre essas viagens, os relatos, a fama do Cristóvão Colombo lá na Espanha, o Américo Vespúcio entrou em contato, porque ele também passou, depois de um certo tempo, a trabalhar para o governo espanhol, né? Ele passou a ocupar o cargo de como se fosse um chefe de almoxarifado. Ele abastecia os navios de Cristóvão Colombo com tudo que ele precisava para suas viagens. E nisso ele ficou sabendo, ele conversava com Cristóvão Colombo, e depois de um certo tempo, quando Cristóvão Colombo caiu em desgraça porque ele perdeu o monopólio da exploração
da exploração das especiarias pelo governo espanhol, outros navegadores também tiveram a oportunidade de navegar em direção ao Oriente e identificar se realmente aquela região era a Índia. E foi numa dessas que o Américo Vespúcio, no ano de 1499, embarcou na expedição comandada pelo navegante Alonso de Ojeda. Ele gastou todas as suas economias nessa empreitada, achando que ele também chegaria lá nas Índias e poderia comprar várias especiarias e várias coisas. Só que eles foram parar lá na Flórida, né? Praia, lugar bonito, porém nada de especiarias. Resultado disso, o Américo Vespúcio, que investiu todas as suas economias nessa viagem, se deu mal, muito mal, mal mesmo. E aí ele volta para a Espanha falido. E aí, poxa, o que queria fazer da vida? Ele acabou então indo parar em Portugal, porque lá em Portugal a coisa estava boa, né? Vasco da Gama já tinha feito o contorno do continente africano e conseguiu chegar na Índia, de verdade. E trouxe os seus navios abarrotados de especiarias e os portugueses estavam lá. Ora, puxa, estamos a fazer festas porque nós temos especiarias. Estamos a fazer festas porque nós temos especiarias. E numa dessas, Américo Vespúcio acaba chegando lá. De início, todo mundo suspeitava que ele poderia ser espião do governo espanhol. Falou, oxe, mas o que esse camarada tá fazendo aqui? Ele não trabalhava para a Espanha, para o governo espanhol. Mas o Américo Vespúcio consegue convencer o governo espanhol e em 1501 ele embarca na sua primeira viagem, aliás, a segunda viagem dele, só que a primeira sob o comando dos portugueses. E aí ele acaba chegando novamente nessa nova terra e ele navega pela costa da América do Sul, na região aqui da América do Sul, até onde hoje é o norte do Brasil, passando ali por onde é a Venezuela e retorna para Portugal novamente. Em 1503 ele embarca na sua segunda viagem sob comando português, a terceira da sua vida. Aí ele navega, ele vem passando sob o comando do navegador Gaspar de Lemos. Eles vêm navegando, passa pela costa brasileira, lembrando que já havia passado por aqui o Pedro Álvares Cabral, e aqui já era, para os portugueses, a terra já era conhecida, né? Mas não era explorada ainda, né? Veja bem, Pedro Álvares Cabral passa aqui em 1500 e essa expedição do Gaspar de Lemos chega em 1503 e eles acabam costeando boa parte do litoral brasileiro, até que eles chegam, olha uma curiosidade da nossa história, e eles chegam num lugar onde é uma baía. Hoje esse lugar é chamado de Baía de Guanabara, só que é uma lenda, pessoal, não dá para saber se realmente aconteceu isso, tá? Mas é uma lenda que diz sobre a origem de uma cidade muito famosa aqui no Brasil, não sei se vocês vão conseguir perceber. Eles chegaram numa região, né, numa entrada de mar, onde hoje é a Baía de Guanabara, e eles acharam que era um rio, o delta de um rio. E aí, esse dia era 1º de janeiro de 1503. Eles olharam, olha, um rio, que legal, que dia que é hoje? 1º de janeiro de 1503. E os navegadores, os exploradores, todo lugar que eles passavam, eles davam o nome de santo, do santo do dia para aquela região. E aí eles olharam aquela desembocadura ali, né? Deve ser um rio aqui. E depois de algum tempo passaram por lá, mas lembra aquele rio? Que rio que nós passamos? Aquele que nós passamos em janeiro. E aí aquela região recebeu o nome de Rio de Janeiro. E o santo do dia, São Sebastião. Tanto é que o nome da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, ele é o quê? São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas como nós brasileiros somos meio preguiçosos, a gente só chama de Rio de Janeiro mesmo, tá bom? Mas o padroeiro continua sendo São Sebastião. Pode pesquisar lá na história do Rio de Janeiro para você ver. É São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, tá? Mas é só uma curiosidade. E aí nisso, Américo Vespúcio volta para Portugal. De Portugal, depois dessa terceira expedição, ele volta para a Espanha novamente e lá
na Espanha, ele começa a escrever sobre essas aventuras que ele teve sob o comando dos navegadores espanhóis, e ele acaba escrevendo, e ele ficou matutando sobre, né, pensando e repensando. Ele que estudou cartografia, estudou geografia, matemática, ele era letrado em vários tipos de conhecimento. E aí, na Espanha, ele acaba escrevendo cartas e mandando para o seu antigo chefe e pessoas da sua família lá na Itália, principalmente o antigo chefe dele, que era o Lorenzo de Médici, que era um dos homens mais ricos lá daquela região onde se tornou a Itália. E aí, numa dessas cartas, ele relata as suas aventuras, e ele também diz o seguinte: essa terra não é a Índia, onde Cristóvão Colombo achou que chegou. E ele faz todo um relato, desenha mapas e manda esse relatório para a Itália. Lá na Itália, alguns estudiosos vão pegar essas cartas e esses relatos e vão analisar isso ali. E vão perceber que trata-se de um novo continente, um novo mundo. Até que o cartógrafo Martin Waldseemüller, então ele foi um dos primeiros a identificar que Américo Vespúcio, então, havia identificado o erro de Colombo, porque não se tratava de uma parte da Ásia, e sim de um novo continente. E como o Américo Vespúcio foi o primeiro a descrever esse novo continente sendo continente e não sendo um novo continente e não parte do continente asiático, né, parte da Ásia, então ele dá nome a esse novo continente de América, no feminino. Por quê? Porque os outros continentes, eles têm nomes femininos. E assim, nós temos a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártica e a América, no feminino. Uma homenagem ao primeiro personagem que identificou esse novo continente. Então assim nós temos um continente que nós vivemos aqui, a América, né? E Américo Vespúcio, então, ele foi homenageado com isso, muito embora ele não tenha sido o primeiro a chegar, ele não foi o único a navegar por aqui, mas ele foi o primeiro a descrever de forma, sendo verdade ou não sendo verdade, de forma fantasiosa ou não, ele descreveu sobre esse continente. E por isso ele recebeu essa homenagem única na história da humanidade. Que é o quê? Ter nome de rua, nome de escola, nome de cidade, nome de países, até que é fácil. Eu quero ver você ter o nome de um continente. Então por isso a história do Américo Vespúcio, ele é única na história da humanidade, porque nenhum ser humano tem o seu nome atrelado a um continente. O Cristóvão Colombo, ele tem um país que é a Colômbia, né? Outros países têm a ver no decorrer da história com o nome de pessoas, mas o continente, só uma pessoa até hoje, e provavelmente, a não ser que nós voltemos para a Idade da Pedra Lascada e comece o conhecimento tudo novamente, então ninguém provavelmente terá o seu nome atrelado a um continente, tá? Essa então é a nossa história de sucesso, porque o Américo Vespúcio, ele soube se promover, ele soube narrar de forma empolgante as suas aventuras e o legado que ele deixa, pessoal. Agora falando sobre histórias de sucesso e de inspiração. O Américo Vespúcio, ele tinha tudo, porque ele era de família de posses lá em Florença, onde ele nasceu. Ele tinha bom cargo na burocracia bancária da família Médici, né? Então ele tinha recursos, ele era estudado e ele tinha tudo para levar uma vida pacata, tranquila. Mas não, o seu espírito aventureiro levou ele para vários lugares do mundo, onde ele pôde conhecer novas terras, pôde enfrentar e sobreviver dificuldades e principalmente relatar essas dificuldades, relatar essas aventuras e colocar o seu nome na história da humanidade. E é por isso que eu desejo que vocês se inspirem. Se você tem desejo de conhecer determinados lugares, arrume um jeito, vá de carona, se você for de maior, é claro, né? Vá de carona, vá, dê o seu jeito, mas consiga viver as suas aventuras, viva os seus desejos e os seus sonhos, assim como o Américo Vespúcio, tá?
tá? Encerro por aqui a nossa história, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar um like lá no nosso trabalho, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse nosso vídeo, o nosso canal, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima história de sucesso. Eu sou o Aldo Apolinário e até a próxima. Tchau!